Bora lá, fiel, para as últimas informações desse sabadão. O Corinthians vira a chave da Libertadores pro derby. Bora ver todas as novidades do Corinthians. O Fernando Diniz ganhou novidade aí no time. Bora acompanhar aqui a provável escalação que o Corinthians vai iniciar o jogo. E, na sua opinião, quanto que vai ser o jogo domingo na Neoquímica Arena? Deixa o seu palpite aí nos comentários. Como sempre, pessoal, tá bem legal o vídeo, então se você puder e quiser, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal. Bora lá, fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar falando do clássico aqui de São Paulo. Vai ter Palmeiras, o líder do campeonato, enfrentando o Corinthians na casa do rival. Pois é, final de semana de derby pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol. O Corinthians treinou na Argentina. Na quinta-feira venceu, estreou com vitória na Libertadores, fazendo 2-0 no Platense. Destaque para o Rodrigo Garro com 2 assistências. Uma delas para o jovem Kaique, de 21 anos de idade. Outra para o atacante Yuri Alberto. O técnico estreante, Fernando Diniz, gostou do que viu e fez projeções. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. As duas equipes se encontram no domingo às 18h30 em Itaquera, neste Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Duas equipes que terão desfalques importantes. O Alvinegro, mais uma vez, não vai ter o Memphis Depay, não vai ter Guinegão e também o Caio César, por exemplo. O Palmeiras tentou efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu, portanto, não terá o treinador português no banco de reservas. O Palmeiras não poderá contar com John Arias, que está suspenso, além de Piquerez e Jefté, que estão machucados também. O Palmeiras volta a treinar neste sábado pela manhã, por volta de 10 horas da manhã, na Academia de Futebol. Já o Corinthians treina à tarde no CT Joaquim Grava. O clássico está marcado para este domingo, às 18h30, em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2025 foi um ano para o palmeirense esquecer na história dos derbys. Só uma vitória em 7 jogos contra o Corinthians. Vice no Paulista com derrota em casa e pênalti perdido pelo Veiga no fim do jogo decisivo. E eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, perdendo as 2 partidas. Mas a atual temporada começou promissora. Triunfo palestrino em Itaquera, algo que não acontecia desde 2022. Num jogo cheio de polêmicas. Dessa vez, quem perdeu penalidade foi o Memphis, depois daquela ajeitada do Andréas Pereira na marca da Cal. E Flaco Lopes foi o herói alviverde, com direito a voadora na bandeirinha e confusão. Acho que não temos que levar tudo a coisa ruim. Foi mesmo a euforia do momento e mais nada. Ainda assim, equilíbrio é a palavra que define o derby. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Algo que se reflete também em Itaquera. Pegando esse mesmo recorte das últimas 10 partidas, só que na Arena Alvinegra, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Sempre é difícil jogar aqui em Itaquera, já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. Para além do derby, o Verdão segue numa bela fase. Só que no banco, uma baixa. Abel Ferreira recebeu 8 jogos de suspensão no STJD por causa das expulsões contra Fluminense e São Paulo. Como já cumpriu as automáticas, precisa ficar fora de outras 6 partidas. Mas o Palmeiras vai entrar com recurso e espera ter o comandante até o julgamento em segunda instância. Por unanimidade de votos, suspenso por 6 partidas, senhor Abel Fernando Moreira Ferreira, técnico do Palmeiras. E por unanimidade, essa segunda turma condenou o técnico Abel a 2 jogos, não é isso, Gabi?
de suspensão. Por enquanto, o Português está fora do derby. E como a equipe voltou da Colômbia nessa quinta-feira, ainda existem dúvidas para o clássico. Vitor Roque está fora há 3 semanas e seguia com dores no tornozelo, enquanto Paulinho está voltando aos poucos, se recondicionando fisicamente. Sem John Arias suspenso, um provável Verdão tem Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Sousa ou Felipe Anderson e Flaco Lopes. Quem chega como novidade na primeira escalação de Fernando Diniz é o atacante de 21 anos, Kaique Ferrari. No último treino aqui no CT Joaquim Grava, ele esteve entre os titulares na maior parte da atividade. Na coletiva de apresentação, Diniz já tinha adiantado a ideia de valorizar os mais jovens. O garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com 2 títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E nesse momento os jogadores vão se formando como grandes jogadores. Uma provável escalação tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Kaique e Pedro Raul ou Yuri Alberto. Diniz não vai contar com vários atletas no departamento médico. João Pedro Choca, Charles, Hugo, Caio César, Guinegão e Memphis Depay. Ainda em fase inicial de tratamento, ele deve voltar a atuar antes da pausa para a Copa do Mundo, que, aliás, é quando acaba o contrato com o Corinthians. Diniz já expressou o desejo de contar com o camisa 10 por mais tempo. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso. E quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Eu acho que o mais importante é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Respeitar o torcedor, a chateação do torcedor. O time sempre tem que acreditar, é um sonho para todo torcedor corintiano. É um clube que tem quase 120 anos de história e tem só uma Copa Libertadores. Então a gente vai fazer tudo possível. A primeira coisa é acreditar muito nesse sonho. O time tem qualidade, tem condição de sonhar com essa conquista. A era Diniz começou com os mesmos rituais de sempre. Um toque no gramado e oração antes de a bola rolar. Um hábito que eu tenho. Foram apenas 2 dias de treino e estreia pelo Corinthians num jogo de Libertadores. Com tão pouco tempo, o foco estava mais em vencer do que implementar as ideias de jogo. E hoje a gente optou por um jogo mais simples, um jogo onde a gente jogaria dentro das condições do jogo. E a gente entende que é um treinador que trabalha de forma diferente, a gente está empolgado. E vencer na estreia era importante, já que o técnico está longe de ser unanimidade entre os torcedores. Se você fosse o dirigente do Corinthians, era a tua primeira escolha, Fernando Diniz? Não. Diniz é 880, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Ideias novas e também tem pulso, né? Era uma estreia complicada, fora de casa, contra uma torcida empolgada por disputar a Libertadores pela primeira vez. Além disso, 7 desfalques. E olha que por pouco não teve mais uma baixa. Quase que um dente tirou o artilheiro do time do jogo. Ainda não tá cicatrizado, tá cheio de ponto aqui ainda, mas pô, valeu o esforço, cara. Alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. No fim do jogo, o goleiro deu de presente as luvas para retribuir o carinho de um torcedor mirim. Escreveu uma homenagem aqui, ó. Pode ver o ataque que for, o gigante Itaquera tá aqui, o Hugo Souza. Aí me dá sua luva. Eu entreguei a luva para ele ali. Fim da sequência de 9 jogos sem vitória, o que alivia um pouco a pressão sobre o Corinthians. Agora, os próprios jogadores admitem que para essa crise entre torcida e time chegar ao fim, será preciso vencer o clássico de domingo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Pressão você tem todo o tempo aqui,
A pressão você tem o tempo todo aqui. O clube representa milhões de torcedores. Você está em pressão no momento que coloca a camisa, que assina o contrato. Você está em pressão. Jogue com o Platense e mais ainda em um jogo contra o Palmeiras. Mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. Agora, se o time ainda está longe de ter a cara do treinador, dá para dizer que o Diniz já começou a ter a cara do Corinthians. E vai Corinthians! O cara não teve nenhuma semana para trabalhar. Eu acho que não vai perder o Palmeiras. Vocês acham que vai perder? Perder, eu acho que não. Mas vamos lá, vai ser empate. Vamos lá, tem favorito pro derby? Tem. Corinthians e Palmeiras? Para mim tem. Hoje tem. Hoje nós estamos falando de um Palmeiras líder com muita folga. 15 pontos de um Palmeiras campeão do Campeonato Paulista. Acabou aquela pressão que tinha básica para começo de temporada. Um time que foi reforçado, um time que aparentemente abraçou a ideia ainda mais do Abel contra um Corinthians que tava, pelo menos, sem treinador, derrubou o técnico. Estava. Mas Capri, 9 jogos sem vencer e foi ganhado Platense. Nada contra, parabéns, ganhou. Mas uma vantagem gigante, eu acho que isso caiu um pouquinho essa semana. Se o jogo fosse no meio da semana, eu diria para vocês que era uma grande vantagem. A mudança de técnico, essa vitória contra o Platense, que não significa muita coisa, mas é uma vitória, acho que diminui um pouco essa porcentagem. Qual a porcentagem? Eu acho que hoje, o jogo é na Arena Corinthians, né? Então... O Palmeiras ganhou lá esse ano. Palmeiras ganhou. Eu acho que é uns 60-40 pro Palmeiras. Mas tu coloca o Palmeiras favorito? Eu acho que uns 60-40 mesmo. Eu coloco favorito e eu vou na do Capri. Eu vou de 60-40. Se fosse no início da semana o jogo era na segunda-feira. Era uns 70-30. É que geralmente o Corinthians é isso, né? O Corinthians chega como azarão contra o Palmeiras, pega e vira, né? A Arena faz uma diferença pro Corinthians também. A gente já cansou de falar sobre isso. Faz, Capri? Eu falei sobre isso no jogo aberto e pisaram no meu pescoço. Capri, o estádio do Corinthians, que era grande fortaleza. Porque os caras queriam derrubar o Dorival Júnior. Mas, Capri, por isso vem sendo assim, Capri. Desde a fundação do estádio, 2014, o estádio do Corinthians sempre foi a grande fortaleza do time. Porque a Arena ganhava jogos. Com Tite e Carille era difícil perder em casa. Quase impossível o Corinthians deixar uma tinha um aproveitamento de 80 e poucos por cento com o Tite. O estádio do Corinthians ele tem 2 brasileiros. Pô, tá louco, tem um monte de coisa paulistas? Aí. 4 paulistas. 4 paulistas. Uma São Copa 4 paulistas, do Brasil. 4. 17 a 19 e esse isso último aí, agora. Tem razão. Então, 2 brasileiros, 4 paulistas, uma Copa do Brasil. Tem 6 títulos no novo estádio. E só não tem mais porque não tem final lá, exatamente, né? Pois uma final da Libertadores, se um dia chegar também não vai ser lá. O Corinthians jogando lá um estádio é importante, né? Mas eu vou discordar do Capri. O Capri. Sim, fica à vontade. Eu inventei a seguinte frase, cara. Caim Itaquera já era. Porque esse mantra não tá funcionando. Vocês sabem, o time que tem o pior aproveitamento em casa, são 2 na realidade, no campeonato, Internacional e Corinthians. Mas os caras queriam derrubar o Dorival por isso. Não, mas antes de derrubar, com o Ramon, o Corinthians foi eliminado pelo Barcelona. É isso aí. Com o técnico anterior também. Sabe quando começou essa ladeira abaixo que a Estado está citando? Com Wagner Mancini. Foi a partir do Wagner Mancini lá atrás que o Corinthians começou a perder um pouco da sua força. 5 do Flamengo, né? Wagner Mancini, ganha Silvinho, do Bragantino em Bragança e perde em casa e o goleirão resolve, não é isso? Exato. É eliminado, foi eliminado por Del Valle, caiu para Nacional, que o André perdeu pênalti. Passou raspando com a Universidade Central, Universidade Central, nossa senhora! Mas assim, é verdade tudo isso, mas quase todo time tem isso, né? Você pegar o Palmeiras na Arena, quantas vezes o Palmeiras também teve dificuldades ali? Mas é menor, eliminações. É menor. Não tô falando de eliminações, tô falando de aproveitamento, né? Aproveitamento. Mas é isso, eu acho que hoje o Palmeiras está muito mais ajustado, tem um elenco muito melhor que o do Corinthians. Muito melhor não, mas melhor que o do Corinthians. Levantou uma pauta interessante agora, viu? O novo estádio do Palmeiras. O do Corinthians teve 2 brasileiros, 4 paulistas e uma Copa do Brasil. 6 títulos, certo? Palmeiras. Nossa. Palmeiras, me ajuda aí. Em 2015, na realidade, começa. São... Né? Copa do Brasil já são 2. 2016. Tá, sai por ano. Tá. Brasileiro. Perfeito. Vai contando, Cissa. 2017 passou em branco. 18 brasileiro. Brasileiro 18. Exato. 2 brasileiros, me ajuda, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil.
A Copa do Brasil contra o Grêmio, é isso aí. Aí 2019 teve alguma coisa? Não. 2019 não, Flamengo e o Atlético Paranaense. 2020, campeão da Copa do Brasil. Perfeito. 2 e campeão paulista. Aí 21, Paulista, exatamente, aí vai embora. Vai embora. Tem quantos títulos? Me ajuda aí, Nossa, já passou quantos títulos tem o não, novo só pegar o Abel Ferreira. Só o Abel Ferreira 2020, acho que já tem 10. Olha só, cara. Olha a diferença. Os estádios são importantes, mas o estádio do Palmeiras foi muito mais impactante que o do Corinthians. Também tem outra, né? O estádio do Palmeiras, ele deu lucro desde a inauguração. Porque todas as rendas são do Palmeiras. Sim. O Palmeiras está faturando em 100 milhões anuais de renda de tranquilamente. De renda de mesmo dividindo com esse de W Torre, com show e o caramba. E com show o Palmeiras também ganha dinheiro. Rapaziada, o Corinthians fez 408 jogos na Arena do Corinthians. 408. São 233 vitórias. Foi forte. 60 derrotas. Só 60. E 115 empates, tá? É muito bom. Isso deve estar dando... Eu tô fazendo uma conta bem por cima aqui. Mais 50%. Não, 60%. Muito mais 50%. Mas veja só, os números do Tite e do Carille ajudaram, né, a erguer isso. E esses últimos números caíram. E mesmo assim o Corinthians mantém. Foram 961 gols na Neoquímica Arena, ou seja, tá pertinho aí. O brasileiro do Corinthians de 2017, o Corinthians só foi perder 2 jogos no segundo turno pro Vitória e pro Atlético Goianiense. O primeiro turno amassou todo mundo lá, Perdão, tá 961 gols que aconteceram na Arena. O Corinthians fez 646, tomou 315. E o Palmeiras no novo estádio? A gente tem Eu posso ver para você aqui. E aí depois a gente vai falar da porcentagem. Ele tem aí, porque eu tenho a porcentagem do Palmeiras no Allianz e o Corinthians na Arena do Corinthians. Fala aí, Lucas. Então vamos lá. Os títulos do Palmeiras são 4 brasileiros em 16, 18, 22 e 23, 2 Copas do Brasil em 15 e 20, 4 Campeonatos Paulistas em 2020, 22, 23 e 2024. Daí falando da questão dos jogos, foram 340 jogos, 220 vitórias. Dessas 220, cerca de 73% de aproveitamento. E no Allianz Parque são 640 gols marcados pelo Palmeiras. O jogador que mais marcou gols foi Rafael Veiga com 57. 10 títulos. Bizarro. O tamanho dos títulos, hein? 10 títulos e o tamanho dos títulos. O Palmeiras tem 72% de aproveitamento jogando em casa. Em casa que eu diga no Allianz, tá? Aqui não estão os números do Palmeiras mandante em outros lugares. E o Corinthians, eu fiz a conta direito aqui, viu, João e Pretzel? 66% o Corinthians bom em casa. Não é um número ruim, mas ele caiu nos últimos anos consideravelmente. Santos tem que fazer um novo estádio urgente. Porque o novo estádio vai em dar... Santos, né? Não, aqui em Santos, aqui em São Paulo. Mas se o time for ruim, não vai resolver muito. Mas tu não acha que o novo estádio te dá um novo gás, cara? Te dá um novo ambiente, claro, te dá uma nova força. Pode ser. Evidente que sim, cara. Agora eu tô na dúvida. Os dois estádios novos. Eu tô na dúvida que é o seguinte: o estádio do Corinthians, a gente já cansou de falar sobre isso, o estádio é do Corinthians. E o Corinthians paga o estádio. O problema é que o estádio não dá lucro ao Corinthians. É isso que mata o clube. Claro. Porque você, com os juros abusivos que a gente vive no Brasil, né? Oi? Contrato mal feito. Contrato... O que é aquele contrato feito? É pra falar, ó, tá entregue. Acabou a piadinha dos rivais que a gente não tem em casa pra morar, marginal sem número, caramba. Contrato mal feito. Só que fizeram um contrato lesivo ao clube. De um ex-presidente que foi na pizzaria e colocou lá em 8 anos eu pago o estádio, lembra? Botou num guardanapo lá pra muito nós. Bem disso, piada, cara. Piada. Aí eu falei pra ele, não, isso aí, viu? Isso não se sustenta. Como não? Não sei o que é. Você é contra o Corinthians, sabe essas besteiras? Assim, né? O que o Corinthians deveria fazer é o que o Palmeiras está mexendo. O Palmeiras não tem problema nenhum com os seus antigos name rights, os futuros name rights, tudo isso. Mas o Corinthians já passou da hora de ter uma empresa séria. Não que a Neoquímica não seja séria, não, pelo contrário. Mas uma empresa que tenha mais poder aquisitivo para conseguir pagar o valor da multa rescisória e colocar para minimamente quitar de forma integral esse contrato. A última vez que o presidente Stabile entrou conosco, ele disse que estava trabalhando para a Caixa Federal assumir o estádio, né? Mas por coincidência encontrou o Andrés numa das reuniões, né? Não falo com ele, nós perguntamos aqui, mas você marcou? Não, coincidência, nos encontramos na reunião da Caixa. Tem que ser pra São Tomé, né? Não, mas a vergonha é usar isso como trunfo político na época do Ilho, lembra? Sim. Aí inventaram uma reunião, né? Essa reunião foi absurda. Vocês estão falando desse episódio, porque tivemos vários, né? Mas esse daí foi... O mais recente. Né? Eles estão lá ainda, esses caras, porque o São Paulo já expulsou 3, né? Quais caras você tá falando? Esses aí que tu estou. Do Ilho, Augusto... Claro. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, pra sempre receber as notícias do Coringão, beleza, pessoal? Corinthians é derby, né? Mas vai enfrentar o líder do campeonato, tá? Palmeiras tem 25 pontos contra 10 do Corinthians. Tá bem feia, tá bem complicada a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É o primeiro time ali que abre, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento.
E é uma rodada bem complicada aí pro Corinthians, onde, né, cara, onde vencer é a única opção, né, mano? 10 pontos em 10 jogos é uma campanha pífia do Corinthians, né? Há quem diga que é a herança de Dorival, mas há quem diga que é a herança desse elenco mesmo, que precisa tomar uma atitude e jogar diferente na Neoquímica Arena. É o jogo da virada pro Corinthians, é o jogo da virada, né, pro Fernando Diniz. Deu o primeiro passo o Fernando Diniz ganhando na Argentina, fez o dever lá, ganhou. Agora a virada para ele de verdade vai ser contra os porcos na Neoquímica Arena, velho. Não tem como, precisa ganhar esse jogo para ter tranquilidade aí no trabalho. É o jogo mais importante, tá? De longe, podia ter perdido na Libertadores, que não foi o caso, e ganhado contra os porcos na Neoquímica Arena, né? É inegociável. E aí o provável time do Corinthians, né? Provavelmente o Fernando Diniz vai repetir a dose, tá, do último jogo, tanto que ele foi com o time titular até quase os 80 do segundo tempo, quando teve a primeira substituição, né, que entrou o Carrídio. Então tá aí, ó, Hugo Souza, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Mateuzinho, Ranieri, Breno Bidon, André Luiz, Rodrigo Garro, tá cortado ali, e Yuri Alberto, tá? Há quem diga que ele pode entrar aí também com na frente o Kaique, né, e o Yuri Alberto, que ele pode entrar com o Pedro Raul, né, não sabe como é que o Yuri Alberto vai estar, mas vamos bater na madeira aqui, porque o Yuri Alberto, o Wolverine da Fiel, precisa jogar, tá certo, pessoal? Na sua opinião, quanto vai ser o jogo dentro da Neoquímica Arena? Já deixa o palpite aqui nos comentários. Vamos ver se você tá com o pé quente aí pra ajudar o Coringão, beleza, pessoal? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você estiver assistindo pelo celular, desculpa, coloca pro lado, aperta hypar o vídeo, você ajuda demais, meu. A gente vai continuar divulgando aqui os vídeos do Corinthians, pra você sempre ficar muito bem informado, beleza? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e vai Corinthians!